hoje a gente vai falar sobre o básico da linguagem Java. A gente vai falar um pouco sobre orientação a objetos. Nós vamos falar os conceitos de classes, atributos, métodos, objetos e métodos construtores. Bom, primeiramente, o que é classe? A classe é a representação lógica de uma entidade. E para exemplificar tudo que a gente está falando, a gente criou três classes, que são as cálculos básicos, a cálculos avançados e a P-cálculos. A primeira que a gente criou foi a cálculos básicos. Para ela, a gente criou três atributos, que são as características da classe. Nós criamos o num1, o num2 e a resultado. Bom, nós criamos também métodos construtores para esta classe. Os métodos construtores são responsáveis pela configuração inicial dos objetos. Eles são executados sempre que a classe é instanciada. Toda classe em Java possui um construtor, e se o programador não escrever esse construtor, o compilador do Java vai acrescentar um padrão vazio e sem parâmetros. Bom, nesse primeiro construtor que a gente criou aqui, nós passamos dois parâmetros, o float A e o float B. E aqui a gente fala que o número 1 recebe o A e o número 2 recebe o B. Nós criamos também um outro método construtor e passamos o parâmetro float A e atribuímos ao número 1 e ao número 2 essa variável A. Bom, a gente criou também um vazio e atribuímos 0 ao número 1 e ao número 2. Nós criamos aqui também métodos para esta classe, que são as ações que ela poderá realizar. Nós criamos o soma, a multiplicação, a subtração e a divisão. No método soma, a variável resultado que a gente criou ali em cima, ela recebe a soma do número 1 mais o número 2 e retorna esse valor para a gente. A mesma coisa acontece com os outros métodos. A multiplicação recebe o resultado da multiplicação entre os dois números e retorna o resultado para a gente. A subtração recebe o resultado da subtração desses dois números e passa esse valor para a gente novamente. E a mesma coisa na divisão. Bom, a gente criou aqui também a classe cálculos avançados. Aqui a gente usa a palavra extends cálculos básicos. O que isso significa? A palavra extends ela se refere ao relacionamento do tipo E1 entre heranças de classe. Isso significa que a cálculos avançadas é uma cálculos básicos. Ela herda as características, os atributos e os métodos da classe cálculos básicos. E aqui a gente criou, além desse tipo E1, existe em Java o relacionamento tem1, que significa que a instância de uma classe tem uma referência à instância de outra classe. Mas a gente não usou isso nesse exemplo que a gente vai dar aqui hoje. Bom, aqui nessa classe cálculos avançados, a gente também criou métodos construtores. Nós criamos aqui o public cálculos avançados, né, que tem que ter o mesmo nome da classe, a gente não pode esquecer disso. E nós passamos dois parâmetros aqui, o x e o x2, e chamamos o super x e x2 como parâmetro também. Nós criamos outro método construtor aqui, passando um parâmetro só e chamando a superx. O que significa esse super? Esse super significa que a gente está chamando a superclasse de quem cálculos avançados está herdando. Como cálculos avançados está herdando de cálculos básicos, nós estamos chamando os métodos construtores de cálculos básicos. Bom, aqui a gente também criou outros métodos, a gente adicionou outros métodos. Essa questão de adicionar outros métodos significa que a gente está fazendo uma sobrecarga, a gente está adicionando um novo comportamento para os métodos. E isso a gente fez aqui o quadrado A, o quadrado B, que vai retornar para a gente o número 1 ao quadrado e o número 2 ao quadrado. Nós também criamos métodos para verificar se os dois números são ímpares ou pares. E a gente criou o método aqui também getA e getB. O método get está relacionado ao encapsulamento, que ajuda a ocultar a implementação por trás de uma interface. O que esse encapsulamento significa? Ele significa que as variáveis são mantidas protegidas. Na maioria das vezes, elas são declaradas como privadas. Mas a gente, no nosso projeto, a gente preferiu declarar como protect. E os métodos getters e setters fornecem acesso a essas variáveis. Então, sem eles, a gente não teria acesso. E como aqui na P-cálculos a gente vai precisar do acesso e a P-cálculos não herda de ninguém, a gente precisa do método get
para ter acesso e poder utilizar lá na classe pCalculus. Bom, na classe pCalculus aqui, a gente primeiro importa o JOptionPane, que é o que a gente vai usar aqui. O javax.swing é uma pasta padrão do Java, e aqui a gente só importa o JOptionPane. Bom, aqui a classe chama pCalculus. Isso aqui é o mais importante dela, o método main. O método main significa que a classe é executável. Se não tivesse esse método main, ela não seria uma classe executável. Então, ele é bastante importante para a execução de uma classe. E aqui nós atribuímos o valor 0 às variáveis A e B de início. Bom, aqui a gente usa o try. O que é o try? O try é uma ferramenta de tratamento de exceção. Aqui em A, a gente pede para informar o primeiro número. E caso esse número não seja válido, a gente lança uma exceção falando que o número não é válido e atribui 0 à variável A. A mesma coisa a gente faz aqui para a variável B. A gente pede para informar o segundo número e se o número informado não for válido, a gente atribui 0 à variável. Bom, aqui a gente está criando um objeto de cálculos avançados. Bom, o que são esses objetos? Eles são uma ocorrência específica da classe. Eles são inicializados com a keyword, né, que é a palavra-chave new. Ela fica até coloridinha aqui, ó. E as regras são: primeiro você vai colocar aqui o nome da classe do objeto que você está criando, o nome do objeto, o símbolo de igual, utilizando a keyword new e o nome da classe que você está criando o objeto. E aqui a gente passa um parâmetro, A e B. Bom, aqui a gente dá a mensagem com o JOptionPane de inicializando os cálculos. Aqui, nessa linha de baixo, a gente só está passando os valores que o usuário informou para a gente, para mostrar com quais números nós vamos fazer as operações. Bom, para chamar as contas, a gente usa aqui, ó, o objeto que a gente criou e ponto o método com parâmetro só aberto e fechado, vazio. Esse ponto aqui ele é utilizado para separar o objeto do membro. O objeto é o novo cálculos e o membro é a ação que a gente está chamando, né, o método. O mesmo que a gente usa aqui, a mesma forma que a gente criou para a soma, a gente cria para a subtração, divisão, multiplicação e o quadrado, que foi os que a gente criou. Está faltando a letra B. E também para verificar se o número é par ou ímpar. Aqui eu só vou rodar aqui para vocês verem como que o programinha vai funcionar. Aqui a gente pede primeiro para informar o número. O primeiro número que eu vou informar vai ser o 2 e o segundo vai ser o 3. Aí dá a mensagem que está iniciando os cálculos e aparece aqui embaixo do console. Iniciando os cálculos, aí ele informa os números que eu digitei, que foi o 2 e o 3. O resultado da soma, ele fala que é 5, da subtração, que é menos 1. Mostra o resultado da divisão, da multiplicação, do quadrado do primeiro, que é 4, do quadrado do segundo número que eu informei, que é 9, e informa se o número é par ou ímpar. Como 2 é par, ele retornou true, e como 3 não é par, ele retornou falso. Bom, galera, é só isso, são só os conceitos básicos mesmo que a gente precisa saber sobre a linguagem Java.